hoje na pegada das linguagens visuais, na fusão do verbal e do não verbal, compartilhando um pouco de minha pesquisa de doutorado com vocês, em que estudei o escritor e artista plástico alagoano Jorge de Lima, o modernista mais inclassificável da literatura brasileira. Fanzine, exime tem tudo a ver com colagem, utilização de material já existente para a criação da nossa própria mensagem, da nossa própria arte. Tem tudo a ver, portanto, com intertextualidade, paródia, recriação. E Jorge de Lima foi um dos pioneiros no Brasil na utilização dessa técnica de colagem. Suas montagens surreais foram reunidas em 1943 na obra A Pintura em Pânico. Mas pelo menos desde o começo do século XX podemos encontrar artistas usando essa técnica, os pioneiros dos efeitos visuais na fotografia, coisa que tinha cheiro de novidade ainda em 1901. Essa obra aqui é uma referência no Brasil quando se fala em colagem fotográfica. Ainda não é o Jorge de Lima, é o Valério Vieira, na montagem intitulada Os 30 Valérios. Todo um sarau, uma festa inteira composta só com o Valério. Uma imagem muito bem humorada para falar do egocentrismo, não é? E também dessa projeção que tendemos a fazer de nós mesmos em todo mundo, achando que compreendemos o outro apenas a partir do nosso próprio ponto de vista, sem sair da caixinha, da nossa zona de conforto. Imaginem quantas fotos e quanto trabalho ele teve para fazer essa montagem com os recursos que tinha à época, sem computador e sem Photoshop. Mas vamos ao Jorge de Lima, cujas montagens são bem mais caseiras. Dá para notar aqui, ele cortou e colou uma imagem da mitologia grega e um cavalo sobre uma representação da nossa galáxia. Me interessa a relação entre as imagens e os poemas do autor, uma construção inspirando a outra. A imagem se traduz em poemas, ou será que as imagens é que são traduções dos textos? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? A imagem ou o poema? Nem toda tradução se dá entre línguas diferentes. Aqui eu estou falando da tradução intersemiótica, tradução entre poemas e imagens, tradução entre semioses, ou seja, entre linguagens, a poesia e a colagem, o verbal e o não verbal. A relação que traço é sempre entre a Pintura em Pânico e a Invenção de Orfeu, uma obra gigantesca de aproximadamente 10.000 versos, a apoteose neobarroca do modernismo brasileiro, publicada em 1952. Você conhece? Já ouviu falar? Deixe nos nossos comentários. Para fazer a relação com esse quadro, eu trago um trecho do poema 14 do canto 7º, Audição de Orfeu, que diz: maduro pelos dias vi-me em ilha, porquanto, como conhecer as coisas se não sendo-as? Como conhecer o mar se não morando-o? As coisas Deus um dia nos recuou, quantas selvas escondo, sou cavalo, corro em minhas estepes, corro em mim, sinto os meus cascos, ouço o meu relincho. A grande inspiração de Jorge de Lima foi o também poeta e artista plástico dadaísta Max Ernst, um gênio da colagem. Vejam esse Crime ou Milagre, um homem completo. Esses títulos atribuídos à imagem fundam uma relação muito complexa entre o verbal e o não verbal, direcionam a leitura e a interpretação. É já uma forma de linguagem mista, híbrida. Ainda que o verbal não esteja dentro da imagem, como é característica do fanzine, podemos falar aqui também no hibridismo entre a palavra e a imagem, pois é a palavra que conduz nossa leitura da colagem. Aqui podemos ver como Jorge de Lima usa abertamente do diálogo com Max Ernst, cuja obra de colagens era muito conhecida à época, então ele faz intertextos imagéticos, esse uso de animais marinhos como máscaras do corpo humano, ou a colagem da colagem, o uso de pedaços das mesmas imagens, e a partir dessa inspiração Jorge de Lima vai criando a sua própria autoria. Lemos para escrever o nosso próprio texto, vemos para compor as nossas próprias imagens. Esta foi uma das primeiras montagens de Jorge que ficaram conhecidas,
porque se tornou a capa do livro A Poesia em Pânico, do seu grande amigo Murilo Mendes, em 1937. E essa talvez a mais conhecida das colagens de Jorge, uma sátira fantástica, macaqueando literalmente todo o luxo e a etiqueta da sociedade burguesa com a simples troca do rosto da mulher por uma cabeça de gorila. Aqui outra fotomontagem muito calcada em sua legenda verbal. A foto é alterada por um capacete estranho que torna o trabalhador alguém anônimo, e a legenda compara esse trabalho industrial ou do laboratório químico ao do poeta, que mexe e mistura substâncias. Um dia o pequeno sábio Lamettrie Vauvenargues viu o que o poeta vê. Era o fim das imaginações e de tudo, o plágio. Aqui, o poeta joga com essa grande polêmica que sempre circunda a criação de uma obra a partir de outras já existentes. Seria apenas plágio? Seria apenas um roubo de algo já criado por alguém? Toda colagem joga com essa polêmica, mas claro que ao realizar a montagem, o poeta já cria outra obra. É o problema da originalidade que os modernos buscam avidamente, mas também parodiam de alguma forma. O mesmo procedimento que Jorge de Lima faz com a colagem das imagens será utilizado com a colagem de textos em seu grande poema. Trouxe apenas um exemplo rápido para ilustrar a partir de Os Lusíadas de Camões, no famoso episódio de Inês de Castro, como o autor modernista se apropria de pedaços do texto camoniano como uma espécie de mola propulsora do seu próprio texto. Reparem as palavras em negrito ou simplesmente a repetição da rima em ua. São como pedaços de imagens coladas de um texto em outro. Vamos ler apenas uma estrofe em cada para percebermos essa relação, essa colagem. Tu só, tu, puro amor, com força crua, que os corações humanos tanto obriga, deste causa a molesta morte sua, como se fora pérfida inimiga. Se dizem fero amor que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres áspero e tirano tuas aras banhar em sangue humano. E agora em Jorge de Lima. Tu, só tu, puro amor e glória crua, não sabes o que a face traduzias. Estavas, linda Inês, aos olhos nua, transparente no leito em que jazias. Que a mente costumeira não conclua, nem conclua da sombra que fazias, pois Inês em repouso é movimento, nada em Inês é inanimado e lento. Percebam a radicalidade do gesto criador. O autor se apropria de Camões e da personagem mítica de Os Lusíadas, Inês de Castro, que está relacionada à ideia da grandeza e da pureza do amor que sobrevive após a morte, para compor a sua própria obra e ter a sua própria originalidade pós-moderna, porque se trata exatamente desse experimento de fundir muitas coisas, muitas autorias, muitas informações numa só obra. O que a intertextualidade, a colagem e o fanzine têm em comum, o que eles nos ensinam, é que nenhuma mensagem parte do zero. Todo texto, toda imagem se insere em um longo diálogo, a grande conversação da humanidade. Nossa pergunta para começar a criar deve ser a seguinte: em meu texto, em minha colagem, em meu fanzine, o que eu quero mostrar? Com quem eu converso? Em resposta a quem eu tenho vontade de dizer? Essa é uma pergunta fundamental para darmos sentido e profundidade às nossas intenções e, consequentemente, às nossas mensagens, aos nossos textos. A técnica da colagem e o fanzine, ou simplesmente zine, sobrevivem hoje e se adaptam às tecnologias, às redes sociais, à velocidade do nosso tempo. Vejam aí esses exemplos do Instagram que selecionei para vocês: colagens com Carolina Maria de Jesus, Clarice Lispector, Paulo Freire. São as autoras e autores que o perfil Colagem Ruim chama para o diálogo, a grande conversação de que estamos falando. Já o fanzine pode usar a colagem, a montagem e a criação textual conversando com a literatura e os seus avatares, ou seja, o cinema,
as histórias em quadrinhos, os seriados e também com as notícias mais atuais para transmitir uma mensagem politicamente engajada que vem acompanhada muitas vezes de um humor ácido e irônico. Com quem você quer conversar em sua colagem, em seu zine? Selecione, recorte, cole, fotografe, desenhe, escreva. Seja autor da sua própria história. De qual das imagens ou textos de nossa aula você gostou mais? Você conhecia o Jorge Lima? Deixe nos comentários e inscreva-se no nosso canal Linguagem e Poesia Dentro de Casa. Queremos ver a sua obra de arte? Mande pra gente. Forte abraço!